pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma sessão de questões de clínica médica e questões bem legais. E todo dia uma novidade, né? E hoje nós temos assim questões bem bacanas para a gente resolver e aprender. Mas então vamos começar porque tempo vale ouro. Então vamos lá. A nossa primeira questão de hoje fala sobre neutropenia, que é a baixa de um tipo de células de defesa que a gente chama de leucócitos, que são as principais células de defesa que a gente tem no nosso organismo, porque elas são as células de defesa que nos defendem de qualquer invasão. Elas são a linha de frente de batalha. É como se os neutrófilos fossem aqueles soldados de guerra que ficam lá na fronteira do país defendendo a gente contra a invasão. Tá? Então a neutropenia resulta na produção diminuída de neutrófilos ou da destruição aumentada dessas células. Dos procedimentos abaixo, aquele que não corresponde a um item de prescrição de enfermagem para o paciente neutropênico lembrando que os neutrófilos eles são produzidos pela medula óssea vermelha. Tá? Junto com as hemácias, com as plaquetas, com os linfócitos, todos têm a origem na medula óssea vermelha, tá bom? Bom, então quando o paciente está com neutropenia, geralmente são pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, né? A quimioterapia abaixa o número de leucócitos desse paciente. Então, quando o paciente tem neutropenia, quais os cuidados de enfermagem com ele? Vamos analisar aqui as opções. Ele quer que a gente marque aquela que não corresponde. Item A, fornecer dieta pobre em flora bacteriana. O que acontece? Os pacientes, quando eles têm neutropenia, eles não podem se alimentar de frutas cruas, tá? Nem de legumes crus. Por quê? Porque tem ali germes, bactérias, que para uma pessoa que está com a sua imunidade normal, não tem problema nenhum. Por mais que a gente compre maçã no mercado e lave aquela maçã com água corrente, ou mesmo coloque aquelas verduras, né, naquelas 2 gotinhas de água sanitária para 1 litro, por mais que a gente faça isso, para um paciente neutropênico ainda não é o suficiente. Então o ideal é que esses pacientes neutropênicos não se alimentem de frutas, né, nem de legumes ou verduras, no caso, que não tenha passado por um processo de cozimento, enfim, tá? As frutas são importantes? São, mas no caso das frutas, se ele precisar das vitaminas, né, dessas frutas, enfim, tira a casca. Eles não podem comer com casca, pelo menos tirar a casca, tá? Então a letra A está correta. B, evitar supositórios, enemas e temperaturas retais. Olha, o que acontece nos pacientes neutropênicos, né? Os pacientes neutropênicos, eles têm sempre associado uma questão de anemia junto. Não é só a neutropenia. Para um paciente estar neutropênico, ele sempre vem com demais distúrbios hematológicos juntos. Porque a neutropenia é muito comum em pacientes que fazem quimioterapia, em pacientes que têm leucemia, que é um tipo de célula de câncer de células do sangue, né? Não existe assim uma doença que cause neutropenia isolada, só a neutropenia com todas as demais células. Ok, geralmente a neutropenia ela vem acompanhada de algum outro distúrbio hematológico em paralelo, tá? Porque como eu disse, para você desenvolver neutropenia, você tem que ter fatores de risco para isso, ou estar exposto a algum tipo de tratamento, como é o caso da quimioterapia. E quando você faz quimioterapia, não são somente os neutrófilos que diminuem, as hemácias também podem diminuir, as células sanguíneas de uma forma geral. O paciente, então, ele, além da neutropenia, ele pode ter também
tá? Anemia e plaquetopenia. Então, pacientes que têm neutropenia por quimioterapia ou leucemia, né, que é o câncer de células sanguíneas, são pacientes que são suscetíveis não somente a repetidas infecções por causa da neutropenia, mas também a processos anêmicos e hemorrágicos, certo? Então, há todo o cuidado com esses pacientes, não somente com as precauções de contato respiratória, né? Precaução por aerosol, precaução universal com eles. Além de todas essas precauções para evitar a infecção, tem também o cuidado com os sangramentos que eles têm de forma muito fácil, tá? E com anemia também, ok? Letra C, realizar a higiene oral completa depois das refeições e a cada 4 horas enquanto acordado. Ah, eu nem expliquei a letra B. Na letra B, evitar supositórios, enemas e temperaturas retais, né? O que acontece? A temperatura retal para os pacientes que têm tendência a sangramento podem provocar algum sangramento a nível retal, enemas e supositórios também, tá? Mas acontece que a letra B, ela tem um pouco mais a ver nos pacientes que têm essa fragilidade capilar, uma possibilidade, né, de hemorragias, de mucosa, porque o supositório, os enemas e as temperaturas retais, eles são todos feitos através da inserção pela região anal. E nós temos muitos vasos sanguíneos na região anal, o que pode facilitar um sangramento para os pacientes com plaquetopenia, com fragilidade capilar, né, com tendências hemorrágicas, enfim. Pacientes neutropênicos podem ter essas características associadas, sim, conforme eu falei, mas não é específico do neutropênico. Agora a gente vai ver as outras opções para ver se tem alguma resposta mais de acordo com o que a questão quer. Realizar higiene oral completa depois das refeições e a cada 4 horas enquanto acordado. Tá correto. Os pacientes que têm neutropenia, eles podem desenvolver monilíase oral, né? Que são fungos na cavidade oral com muita facilidade. Então, obviamente que tá certo. Tá? Realizar higiene corporal total meticulosa diariamente, incluindo cuidado perianal depois de cada evacuação, tá? Peraí, vamos lá. Realizar higiene corporal total meticulosa diariamente, incluindo o cuidado perianal depois de cada evacuação. Cuidado perianal é aquele cuidado que a gente faz entre o órgão genital e a região anal, tá? Acontece que presta bem atenção no que eu vou falar, realizar higiene corporal total meticulosa diariamente, incluindo cuidado perianal depois de cada evacuação, não é exclusivo do paciente neutropênico. Esse cuidado você tem que fazer para todo e qualquer paciente que estiver internado, principalmente os pacientes que têm sonda vesical de demora, os pacientes que têm escara sacra, tá? Então, a letra D não é exclusiva de pacientes neutropênicos, não, tá? Então, se a gente for levar em consideração, tá, a prescrição que é feita especificamente para pacientes neutropênicos, a letra D já não é mais a resposta correta, porque a letra D é rotina para todo e qualquer paciente. Então vamos ver a letra E. Caso o paciente deambule pela enfermaria, deve usar máscara cirúrgica simples quando a neutropenia for grave. Obviamente, tá? Para ele evitar contato e ter a sua precaução respiratória, claro. Então, eu marco a letra D como aquela que não corresponde aos cuidados de paciente com neutropenia, porque ela não é específica da neutropenia. A letra B, evitar supositórios, enemas e temperaturas retais, tá? Nesse caso, é como eu falei, nesse caso, a letra B estará correta. Por quê? Porque a letra D, ela não tem chance de estar correta. Então, a B, para um paciente neutropênico, a B é mais específica que a letra D.
Então, por isso que a D é a errada. Mas vamos voltar na letra B. Por que que você evita supositórios, enemas e temperaturas retais? Porque geralmente todo paciente com neutropenia vem com associação a uma plaquetopenia, a uma anemia junto, né? E aí a mucosa anal tem muitos vasos sanguíneos e pode sangrar. Tudo bem, galera? Então vamos ver aqui, ó. Aqui é uma foto de neutropenia, né? Aqui é um sangue normal. Os neutrófilos são esses aqui, azulzinho com rosinha no seu núcleo, né? Com os grânulos rosa no seu núcleo. Por isso que são leucócitos da célula sanguínea. Eles são granulócitos, né? Enfim, eles têm grânulos no seu núcleo, diferente dos linfócitos que não têm grânulos no seu núcleo. Então aqui nós temos uma célula normal, né? Um sangue normal, não é célula, sangue normal, e aqui a neutropenia com pouquíssimos, aliás, com apenas um leucócito, tá? Do tipo neutrófilo a cada milímetro cúbico. Beleza, galera? Gabarito letra D. Não é específico da neutropenia. Tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula? Em relação a diabetes mellitus, podemos afirmar é um grave problema de saúde pública cuja incidência e prevalência vem aumentando em todo o mundo. A justificativa para sua elevação está relacionada ao envelhecimento populacional, urbanização crescente. Ops, peraí, agora que eu estou entendendo. É para a gente marcar. Ah, agora que eu estou entendendo, isso não é um enunciado, isso já é uma afirmativa da questão, pessoal. Eu estou lendo rápido, olha aí, viu? Mas isso serve de exemplo, porque isso que eu acabei de fazer agora, ler rápido, aí que eu parei para pensar, ops, isso já é uma opção para a gente considerar certo ou errado. Não é um enunciado, viu aí? Isso que eu acabei de fazer, por uma falta de atenção, os alunos também fazem na prova, né? Então a gente tem que ter atenção a todo momento, porque isso faz a gente perder tempo, né? Como eu perdi um pouquinho de tempo agora, voltando do início da questão, né? Então serve de exemplo para todos nós. Atenção e foco. Então, enunciado é pequeno, é assim, em relação a diabetes mellitus podemos afirmar, ponto, esse é o enunciado. Agora tudo que eu ler, a gente vai ter que dizer, tá certo, tá errado? Então, número 1, é um grave problema de saúde pública cuja incidência e prevalência vem aumentando em todo o mundo, isso está correto. A justificativa para sua elevação está relacionada ao envelhecimento populacional, urbanização crescente, com a adoção de estilo de vida pouco saudáveis, com sedentarismo, dieta inadequada e obesidade. Ah, eu não vou discordar não. Sabe por quê? Porque existem dois tipos de diabetes, a diabetes 1 e a diabetes 2. A opção 1, ela está muito relacionada com a 2, né? Porque a diabetes 1, ela não vem com envelhecimento, muito pelo contrário. A diabetes 1, ela começa com o paciente ainda jovem, né? Infanto-juvenil, enfim, tá? Mas a diabetes 2, ela pode vir sim, tanto com envelhecimento quanto com obesidade. Porque a diabetes 2 está relacionada a pacientes acima de 30 anos, de uma forma geral, tá, pessoal? Não significa que uma pessoa de 20 não possa ter uma diabetes 2, mas falando na grande maioria, é mais comum acima de 30 anos. Então, pacientes acima de 30 anos, que traz consigo uma certa obesidade, esses pacientes, as suas células que estão recheadas de gorduras, tá? A gordura das células não conseguem reconhecer a insulina. Então a insulina não entra nas células gordurosas, logo o açúcar também não vai entrar. O nome disso é resistência à insulina, tá? Não significa que o pâncreas não produza, não é isso. No diabetes 2, o pâncreas até produz insulina. O problema está nas células que têm camadas de gordura, né, que não reconhecem a insulina, aí o paciente não absorve. E geralmente são pessoas que têm um alto colesterol ruim, que têm uma má alimentação, que são sedentárias. E se a gente for levar em consideração, hoje em dia, a grande maioria das pessoas, para terem um salário
bom, pelo menos, elas têm que trabalhar muito, né? Muitas vezes as pessoas têm 1, 2 empregos para poder ter um salário para sustentar a família. Isso faz com que as pessoas trabalhem demais, se alimentem mal, isso é verdade, tá? Trabalhar muito, você não tem tempo de fazer uma alimentação saudável, você acaba comendo um sanduíche aqui e ali, porque é o que você tem tempo de comer. Enfim, chega em casa tão cansado, que nem pensar de educação física. Eu quero é dormir porque amanhã começa tudo de novo. Então, realmente, a realidade do nosso momento social que a gente vive tem a propensão mesmo para as pessoas se alimentarem mal, para as pessoas terem menos afinidade com o esporte, tá? Serem sedentárias e engordarem sim. Então, o 1 está correto do meu ponto de vista como professora. 2. Os adultos com diabetes têm 2 a 4 vezes maior, tá? Tem risco 2 a 4 vezes maior de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. Sim, tem mesmo. Por quê? Porque a diabetes, ela propicia esclerose de artérias, tá? As artérias, elas são formadas, né, as suas paredes se chamam endotélio. Endotélio, então, é a parede da artéria, que é normal sendo lisinha. Mas os diabéticos, por conta da hiperglicemia, essa hiperglicemia vai tornando a parede das artérias tortuosas. A gente vai chamar isso de esclerose. E essas paredes tortuosas, o que acontece com elas? Elas fazem com que o fluxo sanguíneo vá de forma bem mais lenta, porque as paredes tortuosas são obstáculos para o fluxo sanguíneo ir adiante com velocidade. Isso diminui a perfusão dos órgãos, isso pode provocar trombos sanguíneos, né? Coágulos sanguíneos, uma circulação meio que congestionada provoca coágulos sanguíneos. E se essa esclerose for, por exemplo, na artéria carótida, pode causar um AVC. Se for na artéria coronária, pode causar um infarto agudo do miocárdio. Então, é verdade sim que os alunos têm diabetes, têm risco 2 a 4 vezes maior de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral quando tem diabetes, sim. Isso é real, tá? É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal. Por quê? Porque a diabetes, ela pode ter complicação macrovascular pegando os vasos grandes, né? Esses vasos grandes que ficam esclerosados são a artéria coronária, que causa infarto, a carótida, que causa AVC, as artérias da perna, que levam insuficiência arterial periférica, as veias da perna, que levam trombose venosa profunda. Todos esses exemplos são exemplos de complicação macrovasculares, mas também tem as complicações microvasculares, que são de artérias pequenininhas. Exemplo, insuficiência renal. As artérias renais, elas são pequenininhas, mas elas vão sofrendo deformidade. Então, o paciente vai sofrer insuficiência renal, sim, porque o rim não será perfundido de forma ideal. Beleza? Então o paciente vai sofrer insuficiência renal e retinopatia também, porque além do rim, outro tipo de complicação microvascular é a retinopatia diabética e também a neuropatia diabética. Beleza? Porque as artérias pequenininhas também vão deixar de nutrir os nervos. Olha que bacana! Então, essa questão 2 está perfeita e corretíssima. 3. A cetoacidose é mais comum no diabético mellitus tipo 2. Errado. O quadro clínico consiste em polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas, dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental. Olha, os sinais e sintomas da cetoacidose estão corretos, tá? Mas por que essa questão está errada? Porque não é comum no 2, é comum no 1. Então, o que acontece? Diabético 1, como ele não produz a insulina, quando você tem glicose elevadíssima no sangue, o que o fígado faz? O fígado transforma as gorduras como fonte de energia secundária. Mas ele faz isso, o fígado quebra as gorduras como fonte de energia secundária, porque no diabético 1 você não tem produção de insulina. Aí o que acontece?
que acontece com a hiperglicemia? Aquele bando de glicose que está no sangue acaba indo parar nos rins, porque o sangue com muita glicose, o sangue com uma tremenda hiperglicemia vai parar nos rins e aquela glicose toda que está no sangue, tchum, escapa para dentro do rim. O rim fica sufocado de tanta glicose que o rim vai fazer assim, meu Deus, entrou muita glicose dentro de mim, eu vou ter que diluir essa glicose. Aí o rim reabsorve água para dentro dele para diluir essa glicose. E quando o rim faz isso, ele produz mais urina, né? Pois ele absorveu mais água para dentro dele, obviamente, que ele vai produzir mais urina. Então o paciente vai urinar pra caramba. E o nome disso é poliúria. Como ele vai urinar pra caramba, ele vai perder muito líquido, ele corre até o risco de desidratar, o corpo dele vai reagir com sede. Então ele vai beber muita água. O nome disso é polidipsia. É por isso que ele tem poliúria e polidipsia. E a polifagia, por que será? A polifagia é porque, como ele não terá açúcar em suas células, ele não terá um processo digestivo adequado. Logo, ele não terá uma boa absorção nem digestão dos nutrientes alimentares. Então, os pacientes vão ter sensação de fome constante. Porque não tem bom aproveitamento dos nutrientes, porque não tem metabolismo, não tem processo digestivo ideal, não tem glicose para isso. Então eles não vão aproveitar os nutrientes e vão ter aquela sensação de fome constante e vão comer sempre, porque eles vão ter uma sensação de fome. E isso é a polifagia. É por conta disso que a diabetes, principalmente 1, que ela tem sintomas mais agudos que a 2, ela vai ter polifagia, polidipsia, poliúria, beleza? Além desses 3, ela ainda tem uma coisa chamada cetoacidose diabética. Além da poliúria, polidipsia e polifagia. Por quê? Porque aí o fígado vai quebrar a gordura como fonte de energia de reserva. Vai liberar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos que são da gordura metabolizada como fonte de energia de reserva, né? Quando você utiliza a gordura como fonte de energia, ela libera corpos cetônicos. Então o paciente não tem como excretar esses corpos cetônicos, não. Eles vão ficar acumulados no corpo humano, causando acidose metabólica. Então todos esses sinais que vocês estão vendo aí, ó, polidipsia, poliúria, hálito cetônico. Por que o paciente vai ter hálito cetônico? Porque ele vai ter acidose, tá? E o hálito é cetônico porque ele vai ter corpos cetônicos acumulados no corpo dele. Por que ele vai ter cansaço? Porque ele não tem açúcar dentro das células. Além do mais, a própria acidose metabólica já é um fator desencadeante da diminuição de oxigenação. Visão turva, náuseas e dor abdominal são causadas pela hiperacidez do trato gastrointestinal causada pela acidose metabólica, tá? Além de vômitos, desidratação. Por quê? Por causa da poliúria intensa que ele vai ter, hiperventilação. Por que o paciente com cetoacidose diabética, ele tem hiperventilação? É muito bacana, pessoal, porque se ele está acumulando muitos ácidos no organismo, o corpo dele tende a respirar rápido para tentar expulsar um outro tipo de ácido, para tentar equilibrar a acidose, que se chama ácido carbônico. Então, o gás carbônico, quando ele está diluído no sangue, ele se chama ácido carbônico. Mas o paciente já estará com acidose metabólica por conta dos corpos cetônicos. Para tentar dar uma aliviada no acúmulo de ácidos no sangue, o corpo vai tentar expulsar o gás carbônico, porque no sangue ele é ácido também, para dar uma aliviada, né? Uma quebrada aí no acúmulo de ácido, já que ele já tem muito corpo cetônico. Aí o paciente vai respirar rápido, assim, ó, para tentar expulsar o máximo de gás carbônico que ele puder, para tentar dar uma aliviada na quantidade de ácido no sangue. Por isso que ele hiperventila. Não é legal, pessoal. E por que ele vai ter alterações do estado mental? Por causa que a hiperacidez no cérebro vai causar processos inflamatórios. E ele terá alteração mental, sim. Então, todos esses sinais e sintomas
polidipsia, poliúria, hálito cetônico, fadiga, visão turva, né, vômitos, desidratação, hiperventilação, alteração do estado mental, são sim da cetoacidose diabética. Está correto, só tem um problema, não é no tipo 2, é no tipo 1. No tipo 2, o paciente não quebra gordura como fonte de energia de reserva. Não quebra. Então, ele não vai ter cetoacidose diabética. Por isso que o 3 está errado. Só porque falou que a cetoacidose é no tipo 2. Porque os sinais e sintomas até estão corretos. Viu aí? Vamos para 4. O controle glicêmico estável, satisfatório, pressupõe variações ao longo do dia na faixa de 80 a 160 miligramas por decilitro, tá? Ó, a gente sabe que 160 miligramas por decilitro, numa pessoa que não é diabética, já é alto, né? O ideal é 120, 124, enfim. Mas o cara é diabético. Então, para o cara que já é diabético, essa variação entre 80, que é normal para todo mundo, e 160, mesmo ele sendo diabético, para ele, essa variação é bem tranquila e suportável, tá? Então, nós podemos dizer que a 3 está errada. Agora, antes disso, é só para vocês verem aqui uma ilustração da diabetes tipo 1, que já que o pâncreas não produz a insulina, a glicose também não vai entrar, né? Ok. E aqui nós temos a diabetes 1 e 2, as diferenças, né? O pâncreas saudável produz insulina, que se conecta com o receptor e leva a glicose para dentro. Na diabetes tipo 1, não há insulina. Já na 2, tem insulina. O problema é o receptor que não reconhece a insulina, porque esse receptor está com camadas de gordura, impedindo ele de reconhecer a insulina. Viu? Então, aqui no diabetes 1 não tem produção. Aqui na 2 tem, mas é o receptor que não reconhece. Viu? Então, vamos continuar. Gabarito, letra A. Todas as afirmações estão corretas sim, exceto a 3. Beleza? Vamos para mais uma questão? Ao ser admitido na enfermaria de clínica, o enfermeiro percebeu que o senhor Antônio Silva, 69 anos, apresentava dificuldade para respirar e a frequência respiratória estava superior a 30 respirações por minuto. Ele está taquipneico, tá, galera? Isso é fato. Instalou o oxímetro de pulso e constatou que a saturação periférica de oxigênio era 84%. Caramba, ele está saturando muito pouco. Ele está taquipneico e com saturação baixa. A saturação ideal é 98, 99, 100, né? Ele está com 84. A respiração normal é ali 20, 22, né? Ele está com 30. Então vamos lá. Estava apreensivo e taquicárdico. Nossa, a frequência cardíaca de 134 batimentos por minuto está muito taquicárdico, muito. Um choque hemorrágico descompensado tem frequência cardíaca acima de 120 e o cara já está descompensado. Imagina 134. Considerando-se os dados apresentados, os possíveis diagnósticos de enfermagem são: bom, esse cara está com distúrbio respiratório, tá? Essa frequência cardíaca de 134 por minuto está muito elevado, o cara está taquicárdico, o cara está taquipneico e saturando muito mal, certo? Então, exemplos de frequência cardíaca elevada assim são em hemorragias, em insuficiências respiratórias, né? São exemplos, tá? Então, vamos lá. Aí, considerando-se os dados apresentados, os possíveis diagnósticos de enfermagem são: olha, gente, diagnóstico de enfermagem não é nome de doença, então a gente não vai esperar encontrar uma resposta aqui com edema pulmonar, hemorragia, insuficiência respiratória. Isso é diagnóstico médico. Então a gente vai encontrar aqui os diagnósticos de enfermagem que descrevem os sinais e sintomas ou risco de, enfim, tá? Então vamos lá. Letra A: risco de queda, risco de síndrome de desuso,
e risco de troca gasosa prejudicada. Olha, aqui ele não tem risco de troca gasosa prejudicada porque ele já está com a troca gasosa prejudicada. Esse diagnóstico não é de risco, esse diagnóstico ele é real. Então não é risco de troca gasosa prejudicada, a troca já está prejudicada, tá? Risco de síndrome do desuso não tem nada a ver com o quadro do paciente. Letra A não é, tá? O risco de queda pode até ser, porque ele está com hipóxia cerebral, com essa saturação de 84. Mas o risco de troca gasosa não, ele já está com a troca gasosa prejudicada. Então, corta fora a letra A. B. Dispneia, sim, ele tá com na verdade, ele tá com taquipneia, né? Mas ele pode estar taquidispneico, enfim. Agora, 30 respirações por minuto é uma taquipneia. Mas vamos lá. Dispneia, risco de troca de gás prejudicada, errado. Ele não tem risco, ele já está com a troca prejudicada. Certo? Risco de pneumonia? Nossa Senhora! Como é que você pode afirmar que isso é uma pneumonia? Uma pneumonia, quando se torna grave, ela pode desencadear uma infecção pulmonar com esse quadro. Mas só com esses valores você não pode dizer que o paciente terá um risco de pneumonia, porque você não sabe a condição dele, se é acamado, né? Se ele está com obstrução pulmonar. Ele pode estar com esse quadro por várias causas, não necessariamente uma causa que leve a uma pneumonia depois. Então, vamos lá, né? C. Ventilação espontânea prejudicada, risco de queda, ansiedade e troca de gases prejudicada. Essa aí já está mais de acordo com a questão, tá? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a diminuição de saturação, como está acontecendo com esse paciente, a taquipneia e a taquicardia podem ser sinônimos, sim, de uma insuficiência respiratória ali se desenvolvendo, mas a insuficiência respiratória não significa que o paciente tem que ter uma doença no pulmão. Outras doenças também levam a baixa de saturação. Doenças neurológicas, que deixam de controlar o sistema respiratório, que deixam de controlar a musculatura respiratória, paralisias, podem levar a uma baixa de saturação. Então é por isso que você não pode afirmar que o cara vai ter um risco de pneumonia aqui. Tá? O cara pode até ter um risco de pneumonia porque com esse quadro o cara está acamado e daqui a pouco vai ter que ser entubado. Aí isso sim é risco de pneumonia. O cara acamado e entubado, mas essa pneumonia é muito indireta para o quadro. Ele tem que estar acamado, entubado, né, para ele ter esse risco de pneumonia com esse quadro aí, tranquilo? Então vamos para a letra C. A ventilação espontânea prejudicada. Sim, isso é verdade. Ele está com a ventilação espontânea prejudicada. Por quê? Um paciente que ventila ar ambiente, para ele chegar a uma saturação de 84%, ele não está respirando adequadamente. Tá? O que é ventilação? É o ar que entra, percorre todas as vias aéreas superiores e inferiores, chega a nível de alvéolo, faz a troca gasosa de gás carbônico por oxigênio e retorna com gás carbônico para ser expirado. Isso é uma ventilação normal completa. O cara que respira ar ambiente com 84% de saturação, ele realmente está com a ventilação espontânea prejudicada. Isso é fato, certo? Risco de queda? Sim, porque ele vai, hipóxia, hipoxemia, hipóxia cerebral, vai levar a desmaios, risco de queda. Ansiedade sim, porque uma pessoa que tem 84% de saturação, uma frequência respiratória alta, uma taquipneia e uma taquicardia, é uma pessoa que traz uma ansiedade, um estresse físico com ela. Isso é fato. Então, vai ter ansiedade sim. Troca gasosa prejudicada? Óbvio, 84% de saturação. Letra C até agora, ó, tá ganhando pra mim, hein? Letra D, ventilação espontânea instável. Ansiedade prejudicada? Não.
Ele está com a ansiedade, ele não está com a ansiedade prejudicada, ele está com a ansiedade. Troca de gases prejudicada. Não, o troca de gases prejudicada está certo, agora ansiedade prejudicada não. Ansiedade é ansiedade, não é ansiedade prejudicada, né? Então beleza, não é a letra D não. É risco de pneumonia, já para mim já desagradou. Eu falei para vocês que isso não está muito relacionado diretamente com esse quadro. Ventilação espontânea prejudicada, tudo bem. Risco de infecção, risco de choque. Olha, realmente, um paciente com 84%, frequência cardíaca de 134 e taquipneia de 30 é um paciente que inclusive pode estar evoluindo para um choque. Inclusive pode sim. Existem vários tipos de choque, tá? Todos eles têm algo em comum. A pressão arterial baixa, tá? A grande maioria dos choques tem taquicardia, taquipneia e obviamente que o choque tem como característica principal a diminuição de perfusão celular de oxigênio, realmente. Mas eu não posso afirmar que esse paciente ele está em risco de choque, tá? Nesse caso, porque eu não sei a doença de base dele, ok? Então, risco de choque não é um diagnóstico de enfermagem. Também, esse é mais um motivo, ok? Então, isso aqui é só pra gente ver que, como ele tá com uma frequência cardíaca de 134, a gente vê que, ó, no adulto, pressão não, frequência cardíaca no adulto é de 60 a 100, ele tá com 134, ele tá taquipneico. Frequência respiratória no adulto é de 12 a 20, ele tá com 30, ele tá taquipneico, ele tá taquicárdico e taquipneico, tá? E a saturação normal é em torno de 98, 99, 100, ele tá com 84. Eu só mostrei esse slide para você ver os parâmetros normais e ver como que esse paciente está ruim. Gabarito letra C. É a que mais se adequa ao enunciado da questão. Pessoal, eu gostei dessa questão. Só que agora eu vou dar um intervalo para a gente voltar para a próxima, tá bom? Olá pessoal, voltamos para mais um bloco de questões relacionadas à atuação do enfermeiro no planejamento, no gerenciamento do serviço de saúde. A lei do exercício profissional, ela traz vários artigos com situações bem específicas a respeito do trabalho do enfermeiro e eu indico para vocês, quando forem ler essa lei, que vocês consigam enxergar nas entrelinhas qual é a dinâmica do trabalho que a lei está propondo. Não somente decorando e trazendo, focando naquilo que está escrito literalmente, mas pensando um pouco além do que a lei traz, para que vocês tenham condições de realizar questões como essa que a gente vai trazer. Né? A lei ela traz alguns links que puxam para algumas resoluções, e nesse sentido é importante que vocês também leiam a resolução da sistematização da assistência, do dimensionamento de pessoal de enfermagem, o código de ética e outras questões que vão dar um apoio maior no entendimento de vocês a respeito do que a lei traz como atribuição do enfermeiro, ok? Então vamos lá. A figura do enfermeiro sempre foi de vital importância no serviço de saúde, pois normalmente ele gere as maiores equipes de trabalho. Em relação ao gerenciamento das equipes de saúde, julgue os itens a seguir. O planejamento da assistência de enfermagem envolve a avaliação das condições de saúde dos pacientes e o direcionamento das ações terapêuticas que serão empreendidas, bem como a delegação de atividades para a equipe de enfermagem, a organização dos diferentes procedimentos aos quais o paciente é submetido e a previsão e provisão dos materiais e recursos necessários. Bom, a gente sabe que quanto mais a gente planeja, não só o cuidado, mas a nossa própria vida, mais resultados a gente tem, né, com menos tempo, com mais eficácia, eficiência, efetividade e tudo mais. É simples de observar, né, se quando eu
Ao final do dia, eu tenho o hábito, né? Ao final do dia, antes de deitar, eu organizo na minha mente como vai ser o dia de amanhã. O que eu preciso fazer, como que eu vou direcionar. Hoje de manhã eu acordei, tal hora, eu tomei meu café, depois eu fui fazer uma atividade física, eu voltei da atividade física com aquele tempo limite que eu estabeleci para preparar a aula para vocês. Depois que eu preparei a aula, eu fui preparar o meu almoço, depois do almoço eu fui me organizar para vir aqui dar aula para vocês, enfim. Se eu não me organizo, eu acabo no final do dia não tendo feito nada. E o cuidado é muito assim. Quem já trabalhou na assistência sabe que quando o cuidado não é organizado, a gente trabalha 12 horas sem parar. Chega no final do plantão, você pensa assim, o que eu fiz hoje? Parece que eu não fiz nada. Eu tô cansada, mas parece que eu não fiz nada. Isso porque não está organizado. E no cuidado, eu preciso levar em consideração tudo isso que está trazendo. Qual é a condição de saúde do paciente? O paciente está demandando um cuidado mais rápido? O cuidado pode esperar? Qual é a necessidade real dele? Qual é o direcionamento das ações terapêuticas que serão empreendidas? Precisa fazer um exame? Ele precisa de tal cirurgia? Eu tenho que falar com a família para alguma pendência? Qual é a delegação de atividades para a equipe? Eu, como única enfermeira do setor, não vou dar conta de fazer tudo. Então eu tenho que delegar para a minha equipe. O que eu vou delegar? Como eu vou delegar? Né? Quais procedimentos eu preciso delegar para os profissionais de enfermagem, os técnicos auxiliares? Como que eu vou formalizar isso? Eu vou simplesmente falar e daí eu não vou acompanhar, ou eu vou documentar isso? Né? Qual é a provisão de materiais e recursos necessários? Tudo isso é muito importante para se chegar, né, no gerenciamento do trabalho da enfermagem e no melhor resultado para aquele cuidado, logicamente. Então, se a gente vem fazendo uma analogia à sistematização da assistência, que é a SAI, a gente vai ver quais são as etapas do processo de enfermagem. Tem gente que pensa que fazer SAI, que é, não sei se vocês já ouviram falar, na sistematização da assistência de enfermagem, é você pegar uma prancheta e ficar sendo enfermeza, como eu brinquei antes. Não é isso. A SAI, ela possibilita você a fazer todo o planejamento da assistência, não só planejar, fazer o diagnóstico de enfermagem, prescrever os cuidados, executar esses cuidados, fazer a análise de tudo isso, reavaliar, né? Tudo isso é muito importante para o cuidado ter o resultado que a gente precisa. E o papel do enfermeiro realmente, né, está muito ligado a isso, a questão está certa. Dei uma lida nessa resolução do COFEM e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a sistematização da assistência e como tudo isso aqui está compreendido dentro do processo de enfermagem, tá bom? Bom, mais uma questão sobre a atuação do enfermeiro, né? Em relação ao gerenciamento das equipes de saúde, julgo os itens a seguir. A avaliação do resultado das ações de enfermagem não é uma prática necessária quando o nível de satisfação do usuário está na média de bom ou ótimo. Gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Às vezes a gente pode ter um cuidado de máxima excelência, pensando no melhor resultado, né, na máxima eficácia e eficiência daquele cuidado que a gente está pretendendo tá oferecendo para a sociedade, e muitas vezes o usuário vai chegar para a gente e vai falar que ele não gostou. A dieta do que a enfermagem está ali oferecendo para o paciente está exatamente balanceado, o nutricionista fez, né, o nutrólogo acompanhou, fez todo o planejamento, mas o paciente não gosta de arroz integral, é o que ele precisa comer, mas ele não gosta. E aí ele vai dar uma avaliação ruim muitas vezes. É só um exemplo que eu dei para vocês. Se eu ficar refém disso, sem avaliar o resultado das ações, eu vou estar fadado ao fracasso. Então, quando a gente para pensar nessa lógica, a gente vê que a questão está errada. Ainda mais porque na lei do exercício profissional, artigo 11, estabelece que o enfermeiro exerce todas as atividades, cabendo-lhe privativamente o planejamento, a organização, coordenação, execução e a avaliação do serviço da assistência de enfermagem. Então ele tem que avaliar sim
Ele tem que estabelecer indicadores da qualidade da assistência para verificar se o treinamento, por exemplo, que ele deu para o técnico de enfermagem quanto ao curativo e que ele precisa fazer uma punção no acesso venoso, ou até mesmo a técnica que está sendo utilizada para fazer essa punção venosa está correta. Porque se eu estou tendo muita flebite, se eu estou tendo muita perda de acesso, muita infecção, e eu não avalio isso, eu não vou lá na causa do problema para saná-lo. Então é sim imprescindível que o enfermeiro faça a avaliação do serviço. E ainda, como integrante da equipe de saúde, a lei do exercício profissional traz que é privativo do enfermeiro a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, como na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Então, não só da enfermagem, como de todo o cuidado que está sendo prestado ao paciente como um todo. Por isso que eu disse para vocês, leiam a Lei 7498 de 86, que é a lei que regulamenta a profissão de enfermagem, com esse olhar mais crítico, para que vocês tenham condições de ganharem uma questão dessa, por exemplo. Tá? Para aqueles que não têm muita experiência, não teve oportunidade de trabalhar na assistência ou que escolheu uma outra área da enfermagem que às vezes não está tão ligada, né, ao conteúdo das questões, tá bom? Vamos lá, outra. A figura do enfermeiro sempre foi de vital importância no serviço, né? Ele gera as maiores equipes de trabalho e aí em relação ao gerenciamento das equipes, julgue os itens. Ao capacitar as equipes sob a respectiva responsabilidade, o enfermeiro atua como facilitador da aquisição do saber, da atualização profissional e da capacidade de auto-organização, o que contribui para a realização de melhores práticas de cuidado. Bom, gente, é lindo isso aqui. Vou fazer um coraçãozinho, porque eu amo essa parte da qualificação, dos treinamentos. É muito comum, assim, a gente sabe que dentro de uma organização de saúde, os treinamentos, as capacitações são imprescindíveis para você empoderar, para você potencializar o trabalho do outro. E sem dúvida nenhuma para você trazer melhores qualidades para aquela assistência que está sendo prestada. Então não tem muito o que dizer aqui, né? A questão está certíssima, porque é capacitando as equipes que ele vai ser um facilitador da aquisição de saber, lógico que ele vai transmitir, né? A gente não perde quando a gente passa para o outro aquilo que a gente sabe, muito ao contrário, né? A gente ganha ainda mais. É uma das poucas coisas que a gente não perde quando a gente doa, né? É o conhecimento. Além de atualizar o profissional, né, nos conhecimentos que ele precisa, especialmente naquela rotina, daquele trabalho, daquela organização, né, eleva a sua capacidade de auto-organização e contribui, logicamente, para as melhores práticas de cuidado. Ok? Bom, vamos para mais uma questão. O trabalho multiprofissional é uma ferramenta importante na abordagem dos pacientes e dos respectivos familiares em razão da complexidade cada vez maior dos cuidados em saúde. A respeito desse tema, julgue os itens a seguir. Embora haja muitos modelos conceituais demonstrando a importância do trabalho multiprofissional, existe também muita indefinição em torno dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias para concretizá-lo no cotidiano do serviço. Trabalho multiprofissional, uma profissão, enfermagem, outra profissão, medicina, outra profissão, fisioterapia, outra profissão, farmácia, farmacêutico. Então, o trabalho multiprofissional é a interligação entre essas profissões. Quem já fez parte de uma equipe multiprofissional sabe que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua habilidade e realmente é muito complexo, embora seja válido e super recomendado e de grande valia para o cuidado que está sendo prestado, o trabalho multiprofissional é realmente complexo, quando a gente acaba às vezes fazendo uma coisa que é do outro. Então existem muitos conceitos e eles não são tão definidos a respeito do que é realmente o meu limite de atuação. Quando eu estive, nos 13 anos que eu estive à disposição do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, era muito comum a gente receber demandas de esclarecimentos.
a respeito. O técnico de enfermagem pode colher gasometria arterial, o técnico de laboratório pode aferir pressão. Então, realmente, assim, é muito complexo a gente saber qual é o limite de atuação e quais são as habilidades de cada profissão. E aí, quando a gente analisa a questão, a gente vê, né, que embora haja muitos modelos conceituais demonstrando a importância do trabalho, existe também muita indefinição em torno dos conhecimentos. E tudo isso a gente vai buscar quando a gente vem para o nosso âmbito da enfermagem. A Lei 7498 de 86, ela traz desde 1986 a regulamentação da profissão de enfermagem. E lá está estabelecido o que a enfermagem pode fazer, o que não pode, quais são as atribuições do técnico, do auxiliar, do enfermeiro, mas não é tão claro isso para as outras profissões. Tem muitas profissões que não têm uma lei que regulamenta como a enfermagem. E a medicina, por exemplo, teve o ato médico agora, muito recente, nos últimos anos. E até então tinha-se muita indefinição a respeito de qual era o papel, né, do médico, qual era. A gente sabia na prática porque foi se criando a cultura, né, exatamente o que pode. Então hoje eu sei o que me cabe. As minhas regulamentações dão conta de me informar o que é o meu papel, qual é o meu limite, o que eu posso, o que eu devo, né, o que eu sei fazer, tudo lá está estabelecido, o que eu pelo menos deveria, né, saber. Mas eu não sei muito bem das outras profissões, então existe também muita indefinição em torno desses conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias, tá bom? Bom, o trabalho multiprofissional é uma ferramenta importante na abordagem dos pacientes e dos respectivos familiares, em razão da complexidade cada vez maior dos cuidados em saúde. O enunciado é o mesmo, então, a respeito desse tema, julgue os itens a seguir. O trabalho multiprofissional, como eu disse para vocês, o trabalho multiprofissional, medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, né, vamos falar nessa parte da saúde e muitas outras profissões que acabam, né, contribuindo. Não traz muitas vantagens quando comparado ao trabalho interdisciplinar, que consegue cobrir com maior exatidão as necessidades do usuário. Bom, interdisciplinar são as diversas disciplinas que fundamentam o cuidado. E multiprofissional são as diversas profissões. Então, uma coisa acaba complementando a outra. Eu não posso nunca desconsiderar a importância do trabalho multiprofissional, porque ele tem trazido muitos ganhos para a assistência e para o cuidado que está sendo desempenhado. Né? Hoje é muito complicado você ter um serviço, por exemplo, só de enfermagem. Porque hora ou outra você vai precisar do serviço do farmacêutico, do serviço do médico, do fisioterapeuta, e isso é que agrega no trabalho multidisciplinar. São os diversos conhecimentos, as diversas habilidades de muitas outras profissões para se chegar na excelência do cuidado que aquele paciente demanda. Então, se a gente vem aqui, né, o trabalho em equipe multiprofissional é uma prática onde a comunicação entre os profissionais faz parte do cotidiano, e a interdisciplinaridade é o processo de conexão entre as disciplinas. O trabalho interdisciplinar possibilita o diálogo entre as diferentes áreas e seus conceitos, de maneira a interagir os conhecimentos distintos. Então, eu não posso dizer que o trabalho multiprofissional não traz vantagens quando comparado ao trabalho interdisciplinar. Os dois se complementam, cada um tem a sua importância, ok? A questão está errada. Ainda no mesmo enunciado, sobre a importância, né, do trabalho multiprofissional como ferramenta para a abordagem dos pacientes e familiares, vamos ver se essa questão aqui está certa ou errada. Intervir na realidade do trabalho em equipe significa promover a mudança das práticas de saúde, no sentido da integração das ações e dos trabalhadores, buscando assegurar assistência e cuidado que respondam de modo pertinente no sentido ético, técnico e comunicacional às necessidades de saúde dos usuários e da população de referência do serviço. Bom, o que ele está querendo dizer? Que o trabalho multiprofissional, ele traz, né, várias integrações dos trabalhadores, buscando, lógico, que uma assistência de maior qualidade. Se a gente faz uma analogia a um trabalho que não seja multiprofissional,
né, o trabalho em equipe, e aí esse trabalho em equipe não vem tanto na enfermagem, que você tem técnico, auxiliar, enfermeiro numa mesma equipe, como você tem outras equipes que são compostas por médico, farmacêutico, fisioterapeutas, né? Promove mudança das práticas de saúde, né? Trazendo maior integração das ações, trazendo uma maior complexidade, uma maior completude desse trabalho que é necessário para se entregar um produto de maior qualidade para aquele paciente. Então, se a gente evolui, a gente vê que, logicamente, está certo, porque é com o trabalho em equipe que a gente consegue alcançar maior capilaridade para se atingir uma excelência do cuidado. Tá? É imprescindível, é muito complicado. Hoje as organizações estão investindo muito no trabalho em equipe para que a gente consiga satisfazer todas as necessidades do paciente num ambiente mais rápido possível e com maior excelência mesmo, tá? Bom, mais uma questão. O trabalho multiprofissional como ferramenta importante na abordagem dos pacientes dos respectivos familiares em razão da complexidade cada vez maior dos cuidados em saúde. E aí vamos julgar se o item está certo. Reuniões técnicas fazem parte do processo de trabalho em saúde e permitem a troca de informações e vivências do dia a dia, propiciando um processo participativo e de compartilhamento de saberes. Pessoal, quem já participou de reuniões nos ambientes de trabalho, reuniões saudáveis, técnicas, bem elaboradas, com um princípio e um objetivo bem definido, sabe o quanto isso é um presente para que o nosso trabalho seja melhor desenvolvido e para que a gente potencialize os nossos saberes. É muito legal quando você tem vários feedbacks, tanto positivos quanto negativos, que te propiciam uma reflexão e uma avaliação para um trabalho de maior qualidade. Então, não acredito que precise de muita teoria, conhecimento teórico, para a gente concluir que a questão está muito certa, porque essas reuniões técnicas, né, respeitosas, éticas, que compartilham saberes, elas vão trazer muita troca de informação e vão propiciar um processo participativo de compartilhamento de saberes. É na participação que a gente consegue ocupar o nosso papel, o nosso lugar dentro da equipe e fazer da melhor forma possível o nosso trabalho. E lógico que quem ganha é sempre aquele que está demandando o cuidado, né, o paciente, no caso das instituições de saúde, porque a gente vai ser cada vez melhor, né? A gente nunca para de aprender, nunca, nunca, nunca. Eu acho que a gente morre quando a gente deixa de sonhar e de aprender, porque o aprendizado, ele traz uma amplitude de visões. A gente acha muitas vezes, já sei tudo, ou às vezes eu sei mais do que fulano. E quando a gente parte do princípio de que a gente sempre tem algo a aprender, a gente cresce, a gente evolui. E a evolução é necessária ao ser humano. Então, é uma ferramenta importantíssima dentro das organizações para que a gente possa potencializar ainda mais o nosso saber, tá bom? Bom, a educação em saúde, ainda falando sobre aprender, né? A educação em saúde é entendida como uma importante vertente da prevenção relacionada à aprendizagem, desenhada para alcançar a saúde, portanto, torna-se necessário que ela seja voltada a atender a população de acordo com a respectiva realidade, provocando conflito nos indivíduos, criando oportunidade para que estes pensem e repensem a própria cultura e eles próprios transformem a respectiva realidade. Ok? Aqui foi Gonçalves Oliveira que trouxe isso, né, como referência. A respeito da educação em saúde, julgue os itens a seguir. A imagem do enfermeiro é vista sempre associada ao papel de cuidador e, ao cuidar, ele educa e busca criar a corresponsabilização com o outro, aumentando a autonomia do sujeito quanto à respectiva saúde. O que vocês acham, pessoal? Olha, a enfermagem é a profissão do cuidar, né? E ao cuidar, a gente não só resolve, assim, eu brinco que a gente não, como enfermeira, a gente aprende não só a pescar, não só a oferecer o peixe, mas também a pescar. Porque a gente ensina o outro o autocuidado o tempo inteiro.
A gente é formado para educar o outro a ser um indivíduo melhor e a resolver questões que muitas vezes são causa do problema que ele está apresentando. Então, é no cuidado e na educação para o autocuidado, muitas vezes, né, não somente isso, mas principalmente nessa ramificação, que a gente consegue trazer para o profissional, para o paciente, uma corresponsabilização e muitas vezes uma mudança de cultura mesmo. Né? Um exemplo, quando a gente fala do banho, quando a gente fala da higiene, quando a gente fala de algumas questões específicas que podem gerar infecções, da alimentação, tudo isso é preventivo para problemas de saúde. E às vezes é tão gratificante a gente fazer isso com um paciente que não tem muito conhecimento das causas que um determinado tipo de conduta leva, né, de consequências. Isso tudo é muito potencializador mesmo da saúde no nosso país. E quando a gente vem para fazer analogia à questão, a gente vê que é isso mesmo. A imagem do enfermeiro é papel de cuidador. E é educando que ele busca corresponsabilização do outro no processo, aumentando a sua autonomia quanto à respectiva saúde. Até quando a gente ensina, por exemplo, um paciente que precisa de sondagem intermitente, sondagem vesical, de alívio intermitente, a gente ensina para que ele seja autossuficiente, para que ele tenha todos os cuidados necessários para não se auto-infectar, não trazer maiores complicações para o seu processo de saúde e doença. Então, é o tempo inteiro a figura do enfermeiro. A questão está certíssima. Bom, a gente finaliza aqui mais um bloco e espero que vocês tenham conseguido aprender todo o conteúdo. É importante estudar, principalmente essa parte do PDSA, dos ciclos de gestão da qualidade, tudo que vocês podem ler de material vai trazer uma maior amplitude do conhecimento de vocês, para que vocês tenham, logicamente, maior facilidade na hora de fazer as questões. Tá bom? Vamos ficar disponíveis na mentoria e aqueles que tiverem dúvidas, mandem pra gente que a gente ajuda a resolver, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, tudo de bom, bons estudos para vocês! Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, aqui o professor Igor Elias, mais uma vez, gravando as questõezinhas do projeto 503 Enfermagem, né? Que são aquelas questões que revisam todo o nosso conteúdo da enfermagem, né? E o nosso projeto tem esse nome porque são 503 questões que nós estamos gravando aqui diretamente para vocês, beleza? Então, os professores que participam do projeto, dentre os quais estou aqui com vocês, certo? E vamos de questões. Deixa eu só botar na modalidade da caneta. Pronto. Então, vamos iniciar. Primeira questãozinha, ela fala assim: MCG, 38 anos, G2, P0A1, idade gestacional 10 semanas, deu entrada na maternidade referindo sangramento transvaginal de cor vermelho vivo, com cólicas intensas. Ao exame físico, o enfermeiro da emergência observa colo uterino permeável, notando-se as membranas herniadas pelo orifício cervical externo. Sobre essa situação clínica descrita acima, marque a opção correta. Vamos lá, então olha só. Temos uma paciente de 38 aninhos, ela é G2, P0A1, ou seja, segunda gestação. Porém, lembrando que A1 significa o quê? Aborto, ok? Então, é a segunda gesta, não houve parto, né? Por quê? Porque houve um aborto, então houve uma perda anteriormente, ok? E aí ela está com 10 semanas e está sangrando. Então, sangramento transvaginal vermelho vivo. E cólicas, ou seja, isso sugere o quê? Provavelmente um outro aborto, né? Por quê? Porque tem o sangramento vermelho vivo e tem cólica. Quando o enfermeiro examinou, ele ainda viu o colo pérvio, ou seja, colo aberto.
e as membranas herniadas pelo orifício cervical externo. Ou seja, a membrana, né, que faz ali a membrana amniótica, né, o amnion e o corion, né, que fazem aquela membraninha do saco gestacional, elas estavam o quê? Herniadas, ou seja, elas estavam saindo pelo orifício cervical externo. Então a gente sabe que estamos diante de um caso de sangramento, não é isso? Do primeiro trimestre, tá? Dentre os sangramentos do primeiro trimestre, nós temos os abortamentos, beleza? Que vai ser o caso aqui, tá? Então a gente está diante de um caso de um abortamento, beleza? Então vamos lá, vamos ver qual que seria a questão correta. Trata-se de um clássico caso de ameaça de abortamento tardio, requerendo observação rigorosa e restrição ao leito. Quando a gente fala de abortamentos, nós temos vários tipos de abortamentos, né? Então tem o abortamento, tem a ameaça de abortamento, tem o abortamento em curso, o abortamento inevitável, abortamento completo, que é quando sai tudo, né, e não precisa fazer nada, tomar medicação, nem fazer esvaziamento uterino. Tem o abortamento incompleto, que geralmente a gente precisa fazer o esvaziamento uterino ou através de um mamil, né, que é a aspiração manual intrauterina com vácuo, né, ou então com curetagem, tá? Existem abortos infectados, que são aqueles que geralmente evoluem para um quadro, né, que pode chegar até numa sepse, ok? Então, assim, a gente tem que lembrar de todos os tipos, né, da classificação dos abortamentos. E aí na letra A ele está falando que é um caso de ameaça de abortamento, tá? Não é uma ameaça de abortamento. Por quê? Porque aqui é um abortamento em curso clássico, tá? Que a gente vai falar que ele é inevitável. Por quê? Porque eu já tenho colo aberto, colo pérvio, colo permeável e tem as membranas saindo, ok? Então, o saquinho, né, a membrana, o corium amnion, está exteriorizando, está herniando, certo? Então, não é uma ameaça, tá? Além disso, a gente tem cólica intensa. Geralmente, na ameaça de abortamento, o sangramento ele é em menor monta, né, em menor quantidade, e as cólicas são mais leves a moderadas, tá? E o sangramento, como eu falei, em menor quantidade, tudo bem? Então, trata-se de um caso clássico de ameaça de abortamento, ainda colocou, tardio? Não, né? É um abortamento com 10 semanas, a gente não caracteriza ele tardio, né? Então, a caracterização do aborto tardio se dá a partir de 12 semanas até 22, tá? Por quê? Porque até 22 semanas, com peso fetal menos de 500 gramas, ainda estamos falando de abortamento. A partir de 22 semanas, com peso fetal estimado maior ou igual a 500 gramas, aí já não se trata mais de abortamento, a gente já fala aí de parto prematuro, né? Apesar que 22 semanas, 23, ainda são fetos bem viáveis, né? Sob o ponto de vista de sobrevivência, né? Quando a gente vai colocar esse bebê no UTI, né? E aí, realmente, assim, geralmente os órgãos internos desse bebê ainda não estão completamente formados, tá? Então, a possibilidade de sobrevida desses bebês com essa idade gestacional aí perto das 22 semanas, 23, 24, ainda é bastante pequena, tá? A partir de 25, 26 semanas, a gente hoje já tem tecnologia na maioria dos serviços, maioria que eu falo assim, capitais, né? Porque no interior não tem, mas nas capitais, de um modo geral, a gente já consegue dar sobrevida a esse bebê, claro, com todas as suas, né, possíveis sequelas da prematuridade extrema, né? Podendo esse bebê evoluir para quadros infecciosos e até morrer ao longo desse processo, mas, né, já existe uma maior chance aí a partir de 25, 26 semanas em média, tudo bem? Então não é ameaça de aborto, não é tardio, tá? E aí, requerendo observação rigorosa e restrição ao leito, então não cabe também para esse caso, tá bom? Trata-se de um clássico caso de ameaça de abortamento completo precoce. Já falamos, não é ameaça, beleza? A gente está diante de um abortamento em curso, beleza?
Estando indicado o esvaziamento a vácuo? Não sei, tá? Então a gente só vai ter condição de saber o que vai ter que fazer, se vai ter que fazer esvaziamento do útero, fazendo com seringa de amil ou fazendo com curetagem só depois, tá? Geralmente 10 semanas dá para aspirar a vácuo, não precisa fazer curetagem. Até 12 semanas, né, em média, a gente consegue cânula que consegue aspirar a vácuo, que é um procedimento muito mais tranquilo, menos invasivo, né? Então, tá errado também o item. Trata-se de um clássico caso de abortamento inevitável precoce, com presença dos seguintes fatores de risco: idade materna avançada e história de perda anterior. Então, esse item está correto? Está correto. Olha só. Caso clássico de abortamento inevitável. É um abortamento inevitável? Falamos que é. Por quê? Porque o colo está aberto, porque as membranas já estão exteriorizando. É precoce? É. Por quê? 10 semanas considera-se ainda precoce, tá? Tem os fatores de risco que ele elencou? Tem. Idade materna avançada? 38 anos é considerado idade materna avançada? É. A partir de 35 a gente já considera. Tem uma história de perda anterior? Tem. Aqui, ó, quando a gente viu lá no comando a paridade, que era um G2P0A1, a gente já tinha visto que havia tido um aborto prévio, tá bom? Então esse item é nosso gabarito. Na letra D, trata-se de um clássico caso de abortamento completo tardio. Não dá para falar ainda se é abortamento completo. Por quê? Abortamento completo, eu teria que ter um completo esvaziamento do útero. Não temos essas informações aqui. A gente só vai saber se houve esvaziamento completo ou não depois, de fato, que esse abortamento ocorrer. E aí eu preciso avaliar se a paciente está sangrando, se de repente faz um ultrassom transvaginal para avaliar se ainda há restos dentro da cavidade uterina, porque se houver restos de parto, de membrana, de placenta, enfim, endométrio espessado, certamente a gente vai precisar fazer um esvaziamento, tá bom? Então, também está errado, né? Porque a gente não tem como falar de abortamento completo e também não é tardio, tá? Porque são 10 semanas. Então, a nossa questão tem o gabarito, a letra C. Próxima questão, bem fácil essa, bem mais tranquila. Realizada com gestantes, a manobra de Leopold possibilita ao enfermeiro obter as seguintes informações. Então aqui está tranquilo, né? Manobra de Leopold são aquelas manobras que a gente avalia a famosa estática fetal, beleza? Então, através da manobra de Leopold, a gente vê a estática fetal. O que é a estática fetal? A estática fetal é a gente ver a apresentação, ou seja, a parte que se apresenta, a primeira parte do feto que se apresenta a bacia, que aí a gente pode ver, né? Pode falar em apresentação cefálica, pélvica ou córmica, não é isso? Então, cefálica se for a cabeça do bebê, né, que tiver se apresentando na pelve materna. Pelve se for a pelve do bebê se apresentando na pelve materna. É o bebê sentado, tá? Cefálica de cabeça, ele está de cabeça para baixo, encaixado, e pélvica ele está sentadinho. Córmica é qualquer outra apresentação que não é cefálica e que não é pélvica. Então pode ser ombro, pode ser dorso, né? A gente tem várias situações. Pode ser até uma apresentação composta, que é quando vem, por exemplo, tipo o bumbum junto com a perna, que aí seria uma pélvica podálica, né? A gente chama isso de apresentações compostas. Além disso, a gente vê a situação, não é isso? A situação. O que é a situação? Relação entre eixos, eixo materno e o eixo fetal. Então, a gente fala em longitudinal se o eixo materno estiver em paralelo com o eixo fetal. Então, o eixo materno é a coluna materna, eixo fetal é a coluna do bebê. Se ambos estão em paralelo, falamos em longitudinal. Se não, a gente fala em
transverso, que seria, né, aquele bebê que está assim, ok? Então a mãe está aqui com a coluna, o eixo, o bebê está aqui, ó. Imagine que esta canetinha é o bebê, tá? É a coluna do bebê. E pode ser também o quê? Oblíqua. Situação oblíqua, que seria aquela situação, né, de angulação intermediária. Assim, assim, tá? Não é assim, que é longitudinal, nem é assim, que é transverso. Então, ou é assim, ou é assim. Angulações intermediárias, tá? Depois disso, a gente ainda tem também o quê? A posição, não é isso? Então, a posição. Posição o quê? Posição, a gente fala em posição do dorso, tá? Então, a gente vai ver, o dorso está onde? Está à esquerda, o dorso está à direita, o dorso está, né, anterior, posterior, que são mais difíceis de a gente, né, fazer esse diagnóstico, tá bom? E ainda a gente consegue ver, através da manobra de Leopold, a atitude fetal, que é a gente ver se o bebê está fletido, né, ou defletido, atitude fletida ou atitude defletida, certo? Que aí eu tenho que fazer através daquela quarta manobra, tá? Então são 4 manobras, né, no Leopold, beleza? Então a gente primeiro vai lá no fundo do útero, delimita esse fundo do útero. Quando eu delimito o fundo do útero, eu já consigo saber ali que parte ocupa o fundo, se é cabeça, se é bumbum, e de uma certa forma eu já estou também sabendo se esse bebê está em situação longitudinal, né? A situação dele, longitudinal, transverso, porque se o fundo está vazio, ele deve estar transverso ou oblíquo, né? Agora, se o fundinho está cheio, ele está longitudinal, certamente. E aí a gente vem com a mão, né? Então eu palpei o fundo e aí eu vou fazendo a palpação para ver o que? A posição do dorso. Terminando isso, a gente vai ali embaixo na apresentação e sacode ali, vê a mobilidade do polo da apresentação, beleza? Então, na terceira manobra. A quarta manobra, eu tenho que virar de costa para paciente e tenho que escavar, tá? Escavar a pelve para a gente poder tentar identificar se esse bebê está numa atitude fletida ou defletida, beleza? Por quê? Porque à medida que ele desce, ele vai fletindo a cabeça, ele tem que ficar compactado para ele poder passar através dos estreitos da bacia, tá? Do estreito, né, da parte, né, da pelve verdadeira, que aí tem o estreito superior, médio e inferior, respectivamente. Então, eu meio que na revisão aqui da teoria, eu respondi a questão, né? Então, o que a gente está avaliando aqui na manobra de Leopold? O que a gente consegue obter? Maturidade? Não, né? Maturidade fetal, a gente não tem como saber isso. Tamanho? Também não. Tá? A gente consegue até, é um bebê grande, pequeno, mas eu precisaria o quê? De um exame de imagem, um ultrassom, para eu poder tentar estimar o tamanho desse bebê. A localização? Também não, né? Então não é isso. Então aí, situação do feto, localização e tamanho, posição, maturidade, situação do feto, apresentação e posição, maturidade, idade gestacional e situação do feto. Então, a única letra que se enquadra, né, assim, aqui, ó, a gente tem a situação, a apresentação e a posição. Ele nem falou especificamente da atitude, beleza? Então, a nossa resposta ficou a letra D, certo? Idade gestacional, a gente tem que calcular, né? Só lembrando aqui para vocês, ou a gente usa a DUM, ou a gente usa um ultrassom, uma ultrassonografia, ou a gente estima pelo AFU. E depois que o bebê nasce, tá? A gente pode fazer, né, uma melhor datação pelo capurro, que é através das características do bebê, tá bom? Então, essa é a ideia. O que mais que tem aqui? Eu acho que não, né? Não tem nenhum outro termo aqui que a gente precisa avaliar. Então, a resposta ficou a letra D de dado. Vamos ao seguinte. MC, 48 anos, vida sexual ativa, com antecedentes familiares de câncer de colo do útero. Mãe faleceu devido a complicações metastáticas, né? Nunca realizou o Papa Nicolau.
Sabemos que tal neoplasia é uma doença de ação gradativa que se inicia com alterações neoplásicas intraepiteliais, as quais podem evoluir para um processo invasivo em um período médio de 10 a 20 anos. A orientação quanto à periodicidade do exame deve ser. Vamos lá. Temos várias informações aqui no comando da questão, tá? Então, ó, é uma paciente de 48 anos, vida sexual ativa. Ela tem antecedentes familiares de câncer de colo do útero. A mãe dela teve metástase. Aí eu quero te perguntar, o câncer de colo do útero, ele tem relação com o fator genético? Sim ou não? Não tem, tá? Então, câncer de colo do útero não tem nada a ver com fator genético. O câncer de colo do útero tem a ver com a presença do HPV, do vírus. Não é igual câncer de mama, tá? Então você pode confundir, se você não prestar atenção aqui, achando que é câncer de mama. Câncer de mama, realmente, idade e a questão genética são os dois fatores mais importantes quando a gente vai avaliar, né, fator de risco para câncer de mama. Câncer de colo do útero, não. Câncer de colo do útero é a presença de um vírus, que é o HPV, papiloma vírus humano, tá? A mãe dela, certamente, faleceu porque não fez prevenção, assim como ela também não tem feito, e a história está se repetindo. Que aí a mãe dela não fez a prevenção, evoluiu, e ó que a evolução é lenta, 10 a 20 anos, para o câncer de colo do útero evoluir, e ela fez até metástase deste câncer. Então, certamente foi uma paciente que não fazia as prevenções periodicamente, tá bom? Então, é isso. E ele quer saber o quê? Ele quer saber exatamente a orientação da periodicidade do exame, tá? Então, é sempre que surgir sintomatologia ginecológica, em um ano, após 2 exames semestrais com resultados negativos, em 2 anos, após 2 exames anuais com resultados negativos, ou em 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultados negativos. Isso cai muito em prova, né? Então, ó, a faixa etária para fazer o rastreamento é de quanto? É de 25 a 64 anos. Não posso esquecer isso em prova, beleza? A periodicidade de rotina, né? Não estou falando de situações especiais, tá? Porque aí, por exemplo, se for uma paciente que tem algum fator de imunossupressão, vai modificar. Estou falando do geral. Do geral, a periodicidade são 3 anos se 2 últimos consecutivos, se 2 os últimos, né, consecutivos, 2 últimos anuais, tá? Consecutivos estão negativos, que é exatamente o que está contemplado na letra D, certinho? Então, a periodicidade é de 3 em 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultados negativos. Então, se essa paciente, por exemplo, já tem muito tempo que ela não faz, isso eu estou extrapolando, né, a questão, ela teria que fazer agora, no próximo ano, e aí esses 2 dando negativo, a gente pode fazer a periodização para 3 em 3 anos, tá bom? Então, a ideia é essa, a nossa resposta também ficou a letra D. Vamos à próxima. ML, sexo feminino, 28 aninhos. Chega à unidade de saúde queixando-se de uma ferida em suas partes. Então, aqui é saúde da mulher, mas é a parte de ST também, né? Junto aqui. Durante a anamnese, já falei que é um IST, né? Que é uma feridinha nas partes, né? A gente pensa logo num IST, um ST que faz ulceração, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Durante a anamnese, informou que tratava de primeira vez que apresentava tal lesão, com início há 5 dias,
apresentando inicialmente vermelhidão local, prurido e algumas bolinhas parecidas com feridinhas. Informa que o parceiro não apresenta lesões semelhantes. Ao exame físico, você evidenciou lesões, chegando à conclusão que eram vesiculosas. Isso aqui é muito importante na nossa conclusão, tá? Então, são vesículas, beleza? Levando em consideração seus conhecimentos, marque a opção correta. Então, olha só, quando a gente fala de ISTs, a gente tem ISTs que fazem úlceras, ISTs que fazem corrimentos, ISTs que podem fazer cervicites, que é inflamação de colo, tá? E as ISTs que podem, né, serem sistêmicas, tipo HIV, a sífilis, dependendo do estágio dela, tá? Então a gente tem todas essas possibilidades, tá? Aqui a gente está diante de uma verruga. Quando ele fala que é, né, a conclusão que eram vesiculosa, vesiculosa é uma vesícula. Vesícula é o quê? É uma lesão que tem líquido no interior. Então a gente pensa logo em quê? Em verrugas. Quando a gente fala de IST com verruga, a gente lembra de qual IST que tem a verruga, tá? É exatamente quem? A herpes, tá? Que é uma vesículazinha, ou também o HPV, também pode causar essas lesões de vesículas, de pequenas verruguinhas, beleza? Bolhas. Vamos tirar a palavra verruga, vamos colocar aqui a palavra, é uma bolha, tá? Que aí no caso do HPV é bem característico de uma massa, né? Uma massa, que é a verruguinha, e o herpes não, o herpes é uma bolinha, por sinal bem dolorosa, bem chatinha, né? E não tem cura o herpes. A gente consegue o quê? A gente consegue tratar, mas o herpes, ele é um vírus que fica no organismo, né? Durante a vida inteira. Então, quando a gente está com os momentos de imunossupressão, aí ele ataca, beleza? Então, vamos lá. É sífilis? Não, não é uma característica da sífilis, por quê? Porque a sífilis, a lesão da sífilis, é um cancro, tá? É um cancro duro, ou seja, é uma úlcera dura, uma feridinha dura, né? É donovanose? Não é, né? Então a donovanose, ela faz uma úlcera clássica, tá? Então aquela úlcera clássica, quando eu falo úlcera clássica, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo àquela ferida clássica, né? Que você vê um bordo, que vê uma massa, né, no interior, uma secreção ali no interior, às vezes algumas regiões dessa ferida fazendo necrose, tá? Então essa é a ideia, a úlcera clássica. Tratar para herpes genital. A herpes genital é exatamente o que nós vamos ter no item, tá? Que é essa lesão bolhosa. E aguardar o próximo episódio para tratar. Claro que não, né? Então a gente vai tratar agora. A gente não pode perder a oportunidade de tratar IST. E além de tratar IST, a gente tem que quebrar o ciclo de transmissão. Então existem algumas doenças que além de tratar o paciente ou a paciente, eu tenho que tratar o parceiro ou a parceira, certo? Por quê? Porque senão eu dou continuidade ao ciclo de transmissão, beleza? Então a nossa questão tem como item correto a letra C de casa. E esse? Próxima diz assim: existem fatores que podem interferir na antecipação da menopausa. Marque o item aquele que não interfere. Então aqui a gente já tem um outro assunto, né? Que é a parte da menopausa, tá? Lembrando que esse assunto está dentro do climatério, não é isso? Então, o que é o climatério? É a transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, tá? Então, eu sempre faço uma linha do tempo assim, ó. Então, a vida reprodutiva começa na menarca. A vida reprodutiva termina na menopausa.
E esse momento aqui, ó, antes de chegar na menopausa e também depois de um pouquinho da menopausa, que é essa transição, porque a gente tem a fase pré e a pós-menopáusica, a gente chama de climatério, certo? Então é isso. O que é menopausa? Menopausa é quando a gente tem pelo menos o quê? 12 meses, né? 12 meses com ciclos anovulatórios, ou seja, sem ovulação, tá? Geralmente sem menstruação também, ok? Então a gente só consegue dizer que uma mulher entrou na menopausa depois que já tem 12 meses, pelo menos, que ela está sem menstruar, beleza? Bem, tem fatores que interferem nessa chegada à menopausa, né? Mais rápida ou mais lenta? Tem, tá? Então, por exemplo, tabagismo. Tabagismo é fator de risco para quase tudo, né? Então, tabagismo com certeza é um fator de risco que interfere na menopausa, tá? Que pode fazer a menopausa ser mais precoce, né? Geralmente. Mulheres submetidas a cirurgias pélvicas extensas. Então, essa paciente fez uma cirurgia pélvica. Será que isso pode interferir na menopausa? Eu só diria que poderia interferir se for uma ooforectomia, tá? Que seria o quê? Seria a retirada do ovário. Porque se eu retiro o ovário, realmente, né? A gente sabe que a característica aí do climatério e da menopausa é a atrofia do ovário, levando a queda dos índices de estrogênio e aí, consequentemente, vai tendo toda uma alteração metabólica, né? Por conta disso. Mas eu poderia dizer, né, por exemplo, outras cirurgias pélvicas extensas, tipo a paciente fez endometriose, que é geralmente uma cirurgia pélvica extensa, porque o endométrio pode exteriorizar, pode invadir, né, colar no intestino, na bexiga, né, até em endométrio, até em diafragma, a gente, né, sabe que existe o foco às vezes de endométrio. Então, isso é um fator que vai interferir? Não, não tem nada a ver, tá? Só existe realmente interferência da cirurgia pélvica se for uma cirurgia pélvica que envolva ovário, retirada do ovário. Senão, não tem interferência. Estado nutricional interfere? Interfere. São os fatores extrínsecos, né, que podem interferir, levando a uma menopausa mais precoce ou mais tardia. Por exemplo, a gente sabe que mulheres que fazem uso de consumo, né, feijão, grão de bico, né, já há uma reposição hormonal, né, gradativa ao longo da vida, beleza? Então, estado nutricional, certamente. A menstruação e idade precoce, quanto mais cedo a menarca, mais cedo a menopausa, tá? Então, menarca precoce geralmente leva a uma menopausa mais precoce também. Então, esse também interfere. De fato, aqui o único que não interfere seriam as mulheres submetidas a cirurgias pélvicas extensas, porque, como a gente falou, né, para ter relação teria que ser uma cirurgia pélvica que envolva ovário, mas se envolver, né, outros órgãos da cavidade interna, não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, a resposta da nossa questão ficou a letra B de bola, certo? Então, vamos fazer uma pausa, já já a gente volta para fazer mais um pouquinho de questões. Até já!